Graças e paz, amados irmãos e irmãs, estamos felizes de estar aqui e compartilhar mais um conteúdo para a edificação de vocês. Mas eu queria trazer para vocês uma novidade, né? Na verdade, estamos aqui querendo potencializar as obras na nossa comunidade. Estamos aqui querendo fazer, nesse momento, um investimento na parte do som e estamos disponibilizando aqui o QR Code para que os irmãos possam fazer doações via Pix. Então, não vai ser muito complicado, você vem não com a câmera do banco, tá? Você vem com a câmera do celular, né, aquele Google Lens, e você vai, clica, né, no QR Code e acessa esse link que também vai estar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder fazer a sua doação. Então, que Deus abençoe você, que esse momento seja um momento de edificação para a sua vida. Ouça essa mensagem até o fim e não se esqueça também de contribuir com a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia. Bendito és, Senhor. O Senhor é soberano. Amém? Diz, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano. Aleluia. Amém? Toma esse lugar, Senhor. Tudo que já aconteceu aqui nesses poucos minutos, que seja para ti como um aroma suave, que sobe as tuas narinas, e que te agrada, Senhor. Não haveria razão para estar aqui se não tivéssemos a tua presença. O que seria de nós? O que nos restaria, Senhor, se não tivéssemos a ti? O que nos restaria, Senhor? Diante de ti nos curvamos, reverenciamos, e que esse tempo aqui, esse momento que estamos passando aqui, seja, Senhor, de um nível de reverência, de rendição, de entrega a Ti, como nunca antes. Ajuda-nos, ensina-nos a Te adorar. Ensina-nos a sacrificar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhas. Que bênção. Eu falar sobre o Senhor nos ensinar a sacrificar. Eu lembro de Gideão. Gideão estava malhando trigo, e lá adiante tinha um grupo dos medianitas que vinham, né, se eu entendi bem a leitura, eles vinham todo ano para atacar Israel e levar tudo, né, levar os animais, levar a colheita. E Gideão estava ali com muita valentia, ele e os servos dele, malhando o trigo, e lá todo mundo ali, e de repente surge um varão, provavelmente devia estar com a roupa, né, uns trajes, como um soldado, como alguém que luta, e ele se deparou com aquele ser ali, olhou para ele, eu acho que ele deve ter metido a mão na espada assim, perguntou para ele, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E a resposta não foi o que ele queria ouvir, mas disse para ele que, ele disse, eu sou do exército do Senhor e acabo de chegar. Maravilhas, a vitória estava ganha. E assim faz o Senhor em nossas vidas, para nos dar vitória. Mas algo especial aconteceu ali. Ele disse, se o Senhor está conosco, por que essas coisas têm nos acontecido? E aí ele correu, a cena parece, né, nos faz enxergar que ele correu, pegou o animal, como se pudesse, e sacrifica o animal, e aquele ser que estava ali, explica para ele como fazer o sacrifício, e aí ele toca naquele sacrifício lá, naquele animal,
e ele, como uma fumaça, entra no meio e sobe e vai embora. Eu fico achando, rapaz, houve toda a instrução ali daquele ser, daquele anjo lá, né, provavelmente, para que ele fizesse aquele sacrifício. Que o nosso coração se abra a cada dia para aprender a sacrificar ao Senhor. Amém? Ainda podemos sacrificar. Amados, tem alguns textos, tem diversos textos que nós vamos falar aqui um pouco. Eu queria começar lendo Mateus 7. Mateus 7, 24. E que o Pai nos abençoe, nos abra os olhos, nos ilumine com a sua palavra, porque, amados, está aqui, acho que foi Gabriel que falou, né? Qual o motivo que você vem aqui? É isso aí. Está aqui, simplesmente por se reunir, você está perdendo seu tempo. Mas que, ao vir aqui, você já tenha tido já todo o dia de hoje um coração aberto, preparado para ser ministrado por Deus. Essa coisinha que está aqui não tem a menor chance, menor condição de falar o teu coração. Eu lhe garanto que eu sou, se por um acaso houvesse, eu seria a última. E olhe, eu seria frustrado se eu tentasse falar o seu coração. Mas eu tenho certeza que quem pode estar aqui para falar. Então somente ouve a voz de Deus. Amém? Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, escuta bem, pois que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Quem escuta as palavras do Senhor, ele será comparado ao homem prudente. Mas tem mais. Para ser prudente, ele precisa ouvir bem, né? E praticar. Porque ele diz assim, ó. Ele diz: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E aí ele diz: e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, caiu, aliás, sobre aquela, porque estava, só um minutinho, bateram os ventos sobre aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. E dizia: aquele que ouve as minhas palavras, e ouvi, todos nós ouvimos. Qualquer pessoa ouve. Há uma diferença de ser ouvinte, simplesmente, e praticante. Porque ele começa o 24 dizendo aos que não praticam. E aí ele diz o seguinte, ao 26, aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre ou praticam, compará-lo-ei a um homem insensato. E eu tive oportunidade de ver casas construídas sobre a rocha. É interessante demais. Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto uma casa construída sobre a rocha. Rapaz, a economia começa pela economia, né? Ele já não precisa lançar lá os alicerces, não precisa lançar o fundamento, porque a própria rocha, aquela pedra monstruosa, já é o alicerce. E aí, nós, sendo edificados sobre essa rocha, estaremos bem alicerçados. E aí ele diz assim, para aquele que não edificou sobre a rocha, ele diz: desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateram com ímpeto sobre aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. E a nossa oração, a minha oração, é que tudo aquilo que ao longo dos anos da minha vida eu esteja edificando, primeiramente, a minha vida sobre essa rocha,
e tudo aquilo que eu esteja fazendo, fique. Eu lembro de Paulo falando aos Coríntios que se alguém edificou, né, sobre ele fala ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, que é Cristo, né? Se alguém edificou sobre esse fundamento, edificou sobre Cristo, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Aí ele diz: a obra de cada um será provada por meio do fogo. Eu digo a você que a cada vez que eu leio ou lembro desse texto, me estremece por dentro, porque ao longo desses anos o que eu fiz foi dedicar a minha vida ao Evangelho. Toda a minha vida, dos 17 anos para cá, eu dediquei a minha vida, eu penso, pelo menos eu penso que eu fiz isso, né? Eu penso que eu dediquei a minha vida para o Evangelho, para pregar o Evangelho, para fazer discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Eu até tenho visto isso, esses discípulos fazendo discípulos, mas ainda assim me estremece, porque eu não quero que naquele dia eu seja encontrado em falta, mas que eu de fato e de verdade esteja totalmente dependendo dele, que eu esteja firmado na rocha até aquele dia. Eu digo a você, eu temo, porque os dias são maus e o ser humano como esse não é de confiança. Então, eu espero nele e a minha confiança está unicamente nele. Eu quero estar firme e bem firmado nessa rocha até aquele dia. Amém? E assim seja com você, em nome de Cristo Jesus. E esse tema, o tema eu chamaria de ser praticante da palavra. Se tivesse de dar um título, meu querido Ivan, eu chamaria de ser praticante da palavra. Eu preciso praticar todos os dias a palavra de Deus. Vim aqui à frente é muito fácil, pegar esse microfone é muito fácil, eu literalmente esqueci que eu estaria aqui hoje, mas olha onde eu estou já. Claro que rapidamente eu busco a Deus, eu quero, Senhor, tem piedade, eu esqueci, mas eu estou aqui, e eu quero que Ele tenha piedade. Será que esse cara é falho, hein? Você pode confiar numa pessoa dessa? Não pode, eu não posso confiar em mim mesmo, mas eu preciso confiar no Senhor, estar firmado na rocha, porque eu sei que Ele pode, e eu espero em Deus que, por um acaso, Ele fale para você através dessa mensagem e das leituras que faremos da palavra de Deus, para que saiamos daqui empenhados, mais do que nunca, mais do que você já está, ser um praticante da palavra de Deus, é claro. Hebreus 2:1 diz assim, se vai por ali não, Hebreus 2:1 diz, por essa razão, presta atenção, olha para cá, por que por essa razão? Porque acabei de ler Mateus capítulo 7, 24, quando ele diz, todo aquele que escuta, que ouve as minhas palavras e as praticam, pelo amor de Deus, me dá mesmo temor e meu coração esquenta, porque eu sei que eu sou a criatura que eu sou capaz de agora mesmo eu me desviar. Daqui de onde eu estou falando para você, a minha mente é terrível e é capaz de me desviar do meu Deus. Só Ele, com o seu sangue purificador, para manter essa mente pura para o serviço dEle. E você pode pensar, mas no lugar desse santo tão sagrado, e você aí na frente pecar? Faz o teste. E aí,
Hebreus 2 diz, por essa razão. Qual razão? Mateus 5, 6 e 7, tem um sermão de Jesus que ele deu lá naquele monte das oliveiras. É isso mesmo, Monte das Oliveiras? Monte, né? Não é sermão das oliveiras, mas é sermão do monte. É conhecido como sermão do monte. Lá estava Jesus no monte, e aí deram o nome de sermão do monte. O monte não falou, mas quem falou foi Jesus. E aí, o sermão de Jesus, ele encerra no capítulo 7, e ele diz, quem ouve estas minhas palavras. Aqui tem doutrina para toda a vida, para você e para mim. Praticar até aquele dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Amém? E ele diz assim, por essa razão, para não construir a nossa vida na areia. Ele diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga, firmeza. Eu preciso me apegar, me agarrar com mais firmezas a essas verdades, ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Deus me ajude, eu preciso clamar e suplicar e implorar, porque o meu coração é enganoso. Eu posso pensar que eu estou bem, eu posso pensar que eu estou me alimentando da palavra de Deus. Eu posso pensar que eu tenho um pastor para me ajudar, me pastorear ali, me arrebanhar, se nem valorizar o pastor. Tiago, capítulo 1, do 19 ao 25, eu não vou ler todo. Tiago, capítulo 1, 19 ao 25, ele fala em ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Porque ele sabe que há pessoas que são apenas ouvintes. Eles vêm aquele local de culto, seja nesse prédio, na casa, na esquina, na praça, eles ouvem, mas não praticam. Ele sabia disso, então houve várias advertências. E ele diz, aquele que considera atentamente, persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Amém? Operoso praticante ou alguém que tem poder para praticar esta palavra. Eu digo a você que para praticar a palavra tem que ter poder mesmo, porque sem poder você não pratica. Você concorda comigo? Se não tiver poder de Deus na tua vida, você não obedece. E olha então o quanto que eu preciso me render, o quanto que eu preciso clamar, implorar a Deus, para que eu não ouça somente com esses ouvidos carnais, mas que eu tenha um ouvido espiritual suficiente para ouvir, reter a palavra e praticar. A igreja, amados, se não é, mas deveria, e nós temos hoje demais uma grande responsabilidade de ser sacerdote. Todos vocês, sacerdotes e sacerdotisas de Deus. A gente poderia citar vários textos do Antigo Testamento com respeito a homens que foram sacerdotes. No Novo Testamento também há a incumbência das pessoas serem sacerdotes de Deus. Então o texto diz aqui, lá em Efésios 4, 13 e 14. Ele diz até que todos cheguemos à unidade da fé. O que Paulo está falando, e não é só o desejo dele, mas aquele homem ele era movido pela ação do Espírito Santo na vida dele continuamente. Ele diz até que todos cheguemos à unidade da fé,
Unidade da fé. Todos cheguemos à unidade da fé. Pensar, aprender, vamos ter um retiro e que nós iremos aprender. Para sair de lá, todos unânimes, ter aprendido a mesma coisa e dali para frente passar a viver e praticar a mesma coisa. Isso é unidade de fé. Crer, ter fé, viver aquilo que vai aprender ali. Todos vão ouvir e que todos saiam dali praticando na unidade da fé. E aí ele diz aqui o texto do pleno conhecimento de Deus. Cara, ser humano, nós jamais, por nossa própria conta, teremos condições de conhecer a Deus. Nenhum de nós. Eu conheço pessoas que buscam, que está ali o tempo todo, se esforçando e querendo, com muitos rogos até, mas o coração não se abre. E você vê ele falando, né, numa oração que ele faz lá, e querendo estar e ter conhecimento. Mas a palavra fala que buscar de todo coração e achará. E Deus não é injusto, porque se ele busca de todo coração, Deus vai se revelar. Você concorda comigo? Ou será que Deus permitiria que aquela pessoa buscasse de todo o coração e ele não se revelaria para aquela pessoa? Tem gente que passa muito tempo ali orando, fazendo, querendo, mas não conhece, não consegue, ele não consegue, porque o coração não está totalmente em Deus. Há uma mistura, enfim. E o texto, eu vou repetir o texto aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E ele diz, a perfeita varonilidade. O que seria? Eu gosto de pegar esse texto e trazer para a versão atualizadíssima. A versão atualizadíssima desse texto é assim, perfeita varonilidade, varão perfeito e varoa perfeita, ok? Não olha para os movimentos, tá, irmão? Se você olhar para o movimento, você perde. Olha para cá e escuta aqui. Perfeito varão e perfeita varoa. Como é que eu vou alcançar esse nível? Caramba, não dá, nunca vou conseguir por minha conta. Mas eu vou buscá-lo. Eu vou implorar, eu vou querer isso, porque ele está escrito, e ele vai fazer na minha vida. Ele vai fazer porque é vontade dele. Eu não posso, mas ele quer, e ele pode. E quando eu quero, e sabendo que eu quero, ele quer, e ele pode, então eu alcanço. Mas se você não quiser, meu amigo, com tudo que ele queira e pode, ele não fará. E aí você tem que lamentar e chorar mesmo, e eu também faço o mesmo, porque eu vou lamentar e chorar, porque eu quero alcançar de Deus, muito de Deus, e a minha vida, as minhas limitações é uma coisa séria. Como me interrompe, como me atrapalha, como me decepciono comigo mesmo, porque eu sei que ele quer e ele pode. E muitas vezes eu digo a você, eu não quero. Eu não quero, não é porque eu digo eu não quero. As minhas ações diz mais alto do que a minha voz, eu não quero. Mas é triste, é de chorar mesmo, é de chorar mesmo, é de você se jogar no chão, urrando, chorando, implorando, Deus, muda o meu coração, porque eu sei que tu queres que eu te conheça, que eu seja perfeito, e eu não posso, mas tu queres que eu seja perfeito, e tu podes me tornar perfeito, e ele fará. Amém?
E aí diz aqui mais. Você ser um varão ou uma varoa perfeita. E a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu diria, sabe o que é isso aqui? A estatura da plenitude de Cristo. O mesmo nível espiritual que Jesus. Se pode eu chegar ao mesmo nível espiritual que Jesus, ele está dizendo que sim. Isso aqui, é para os varões perfeitos. Que você pode ser esse varão, amém? Presta atenção, não olha para os movimentos. Voltando à leitura do texto, a medida da estatura da plenitude de Cristo, amém? Para quê? Para que não sejais mais, aqui é o versículo 14, não sejais mais, é assim que está lá? Não sejais mais como meninos agitados, de um lado para o outro, levado ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu vou separar os dois versículos. Versículo 13, ele fala, da unidade da fé. Por que eu preciso da unidade da fé? O versículo 14 responde, para não ser levado pelo vento de doutrina. Está comigo? Pleno conhecimento de Deus. Por que eu preciso buscar isso? Buscar o pleno conhecimento de Deus. Amado, eu estou falando de uma realidade que só é possível se estivermos nele. Amém? Sozinhos jamais alcançaremos. Essa realidade é possível, mas precisamos estar nele, fundamentados nele. Ele é a rocha eterna. É nele que eu preciso estar bem firmado. Então é possível sim ter esse nível de espiritualidade. E aí eu vou ser tão espiritual quanto Cristo, porque eu estou nele e ele está em mim. E não é pela minha força, é porque ele quer. O mais engraçado, o mais bom nisso, o mais cheio de graça de tudo isso é saber que ele, acima de tudo, ele é quem quer. Está em mim e está em você, e que sejamos tão espiritual quanto ele. E aí, por que eu preciso ter esse pleno conhecimento? Para não ser levado pelas artimanhas dos homens. Se me falta conhecimento, qualquer um que chegar e soprar no meu ouvido, eu posso ser levado. Basta entrar no YouTube, na internet, e você vai ver um monte de coisa lá, de informações. E você vai ver pregação de tudo que é tipo. E o outro é a perfeita varonilidade. Do versículo 13. E o 14 diz para mim, por que eu preciso dessa perfeição? Ser perfeito varão. Para não ser como meninos agitados de um lado para o outro. Amém? Porque tem muita gente que corre para lá e estão todo o tempo agitados. Porque não sabe o que fazer. Porque não sabe nem como crer. Não sabe nem em que vai seguir e obedecer. Como é fazer a vontade do Pai? Você não sabe. Quando Jesus fala lá em Mateus 7, 22, ele diz, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, aí as pessoas não sabem o que é a vontade do Pai. Olha, a vontade do Pai é se parecer com Jesus, é ter as mesmas características de Jesus. Como é que eu vou saber disso? Lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você quiser simplificar, leia Mateus 5, 6 e 7. Aí conheceremos a vontade do Pai. Em que eu vou obedecer? E o outro fala da estatura da plenitude de Cristo. Por que eu preciso dessa estatura da plenitude de Cristo? Porque eu preciso ser tão espiritual quanto Jesus.
para não ser induzido ao erro, para não ser levado por qualquer informação que chegue a mim. Então, como ser maduro em Cristo Jesus? Para estarmos mais perto do versículo 14, do versículo 13, né? O que é que eu faço para ser maduro, estar em Cristo, para viver essa vida, essa realidade do versículo 13. Aí eu ler com você, na verdade eu irei, o versículo 15 e 16. Como me tornar maduro na fé e ser tão espiritual quanto Cristo. Aí Efésios 4, 15 e 16 nos ensina. Vamos ler? Se colocarem ali, os irmãos vão ler. Eu vou ler aqui, diz assim, ó, mas seguindo a verdade em amor. Repete, seguindo a verdade em amor. Se eu seguir a verdade em amor, o que é que vai acontecer? Cresçamos em tudo, naquele que é, quem é Ele? Jesus. Se seguirmos a verdade e amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça. E ele diz, Cristo Jesus, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelas juntas e ligamentos. Eu queria rapidamente, acorda aquele irmão, vem cá, Arnaldo, vem cá, Ivone, vem rapidinho. Eu esqueço o nome do querido genro de vem cá, rapidinho. Vem cá, Arnaldo. Arnaldo, tá dormindo mesmo. Agarra aí. Olha, já fiz isso uma vez, vou fazer de novo. Olha o texto. Como é que eu vou viver o versículo 13? Como eu vou ver o versículo 13? Segura aí, irmão, não vamos ceder de jeito nenhum. Amém? Seguindo a verdade e amor. Eu vou ser o perfeito varão e ter a mesma estatura de Cristo. E vai acontecer, vai rolar mesmo, irmão. Vai ser difícil a gente, mas não larga. Porque nós estamos, vinculados um no outro. Estamos unidos, estamos aliançados. Amém? E por isso não nos largamos. Vocês estão entendendo? Olha o texto. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, não é em algumas coisas, mas em tudo, naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem, diga aí, ajustado, todo o corpo bem ajustado, olha só, e consolidado, pelo auxílio das juntas. Larga não, irmão, não larga de jeito nenhum, pode puxar que não larga, puxa para lá e puxa para cá, não larga, não tem como largar, porque estamos firmados, estamos vinculados, estamos aliançados, estamos bem firmados, consolidados pelo auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte, um coopera com o outro, ele coopera ali, eu coopero também, eu coopero com a vida dele, e o texto diz assim, efetua o seu próprio amor, ou melhor, aumento, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Ei, quer crescer? Coopera. Bem ajustado, bem consolidado, e aí você auxilia ele e você cresce. Amém? Nesse tempo, a gente vai ter algumas coisas assim, né, contraditórias, mas cara, a gente vai se amar. Olha lá que negócio forte, rapaz, glória a Deus! Mas não rompe, amém? Obrigado, meus queridos, aleluia. Amados, essa é a vontade de Deus, que assim estejamos. Deixa pedaço do céu velho cair para tudo que é lado, mas vamos permanecer
bem vinculados, bem ajustados, consolidados, em nome de Cristo. A rocha eterna, que é Jesus, firmado nele, ouvir e praticar, ser um varão perfeito, buscar essa afinidade para nos tornarmos tão espiritual quanto Cristo Jesus, que é isso que Ele quer, que sejamos tão espiritual quanto Ele. E aí, todo esse versículo 13 só vai acontecer se eu seguir a verdade em amor. Não é com falsidade, não é mais ou menos, mas é em amor. O amor, é serviço. É quando você serve. Você expressa o amor servindo. E aí você cresce em tudo. Cristo estará sendo formado em nós. Tudo isso vai estar acontecendo porque Ele vai estar sendo formado em nós. Por isso que eu serei tão espiritual quanto Ele. Eu vou chegar a esse nível de fé. Então precisamos permitir que Ele seja nosso dono, o nosso Senhor e Salvador, é claro, né? E nós precisamos, para isso, amados, nos esforçar para reter o que estamos ouvindo. Só ouvir, eu lhe garanto, 100% que não vai ficar nada. Se for só para ouvir, assim ouvir e tal, eu passo aqui, tem um carro de som tocando ali, eu estou ouvindo. Mas eu já fecho meus ouvidos para não ouvir, para não reter nada. Mas a palavra de Deus não. A gente vai ouvir e reter. Então, nos esforçar para reter o que ouvimos, ou aquilo que estamos lendo. É preciso se esforçar mesmo. Porque se você não se esforçar, não vai ficar nada. Eu tenho certeza que não vai ficar nada. Porque eu sei que é assim comigo. Se eu ler a Bíblia, ler um texto, ler um livro, não me esforçar, não vai ficar nada. Então eu preciso me esforçar. Porque trata-se da palavra de Deus, da vida eterna. Ore e leia a palavra. Você está lendo um texto, ore aquele texto para reter. Senhor, eu quero isso na minha vida. Senhor, isso aqui aconteceu com os apóstolos, aconteceu com aqueles irmãos. Eu quero viver essa realidade na minha vida hoje. E você imagina que a sua vida é a palavra de Deus. Você caminha e a palavra de Deus vai acontecendo na tua vida. É bom ou ruim? É bom ou ruim, irmãos? É maravilhoso. E quanto merecemos disso? Nada. Quem quer e pode? Ele quer e pode. Você quer? Assim será. Aleluia. Para finalizar, eu diria que nós devemos, todos os dias, nos sujeitar a Deus e aos irmãos. Só se sujeitar a Deus, a quem eu não vejo, pode mais ou menos dar certo, mas não vai dar tudo. Mas se sujeitar aos irmãos, dá certo. Nós precisamos uns dos outros. Porque Deus vai falar com você através do corpo, da igreja. Amém? Então, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, devemos perseverar nessa doutrina de Jesus, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Os apóstolos fizeram isso, ensinaram isso. Então está aqui Paulo falando de Efésios 4, 13, 14, 15 e 16. Que o nosso Pai nos abençoe, amados.
e que sejamos bem firmados na verdade. Amém? Fala com Deus. Eu pediria até que você se levantasse, ficasse de pé e invocasse o nome dEle, e implorasse a Deus pela sua vida, e implorasse de verdade a Deus para que não sejamos somente ouvinte, mas o praticante poderoso. Diz a Deus: Senhor, eu quero poderosamente praticar a Tua palavra. Eu sei que se isso estiver acontecendo na minha vida, é por Tua glória. Então faz isso na minha vida, Senhor, que eu tenha unidade de fé para não ser levado por todo vento de doutrina, que eu tenha o pleno conhecimento do Senhor para que eu não seja levado pelas artimanhas dos homens, que eu seja esse perfeito varão, para não ser como meninos agitados de um lado para o outro. Que, ó Deus, eu chegue a esta altura perfeita, a esta altura espiritual de Cristo Jesus, para não ser induzido ao erro. Guarda a minha vida, guarda nossos irmãos, meu Pai. Ajuda-nos, dobra-nos, Senhor. Dobra-nos perante Ti, Senhor, todo o tempo, para que a Tua palavra tenha valor na minha vida, para que eu valorize a Tua palavra todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, um bom ouvinte, escuta o que eu vou lhe dizer, vou repetir para você, presta atenção. Um bom ouvinte valoriza a palavra de Deus. Amém? Aleluia.